Vamos fazer uma breve introdução ao estudo da química orgânica. Química orgânica é a parte da química que estuda praticamente todos os compostos do elemento carbono. Mas nem sempre, pessoal, a química orgânica foi definida como a química do carbono. Antigamente, os cientistas eles diferenciavam compostos orgânicos de compostos inorgânicos de forma bem simples. Eles definiam que era composto orgânico tudo aquilo que era proveniente de organismos vivos e composto inorgânico tudo aquilo que era obtido a partir de fontes não vivas. Em 1807, Berzelius lançou essa ideia de que somente os seres vivos possuiriam essa força vital, que era capaz de produzir esses compostos orgânicos. Essa teoria ela foi quebrada em 1828 por Euler, quando ele sintetizou um composto orgânico, a ureia, um composto orgânico, a partir de um composto inorgânico, o cianato de amônio. Então, já na metade do século XIX, os químicos passaram a acreditar na possibilidade de síntese de qualquer substância química. E aí foi onde se abandonou completamente a ideia de que os compostos orgânicos eles deveriam sempre se originar do reino vegetal ou do reino animal. E aí, como consequência, Kekulé ele propôs exatamente o conceito de química orgânica que a gente tem hoje, que é a química dos compostos do carbono. Então, o átomo do carbono ele apresenta algumas particularidades que faz com que ele seja diferente dos demais elementos químicos. Essas particularidades nós vamos estudar agora chamando de postulados de Kekulé. O primeiro postulado diz que o carbono é tetravalente em todos os compostos orgânicos. O carbono ele tem 4 elétrons na sua última camada, ou seja, camada de valência, e ele compartilha com 4 elétrons de outros átomos para que se complete o seu octeto, e assim ele atinge a configuração estável. Forma assim 4 ligações covalentes. Segundo postulado, as 4 ligações do carbono são equivalentes, ou seja, suas 4 valências são iguais entre si. O terceiro postulado ele se refere à possibilidade do carbono de formar ligações múltiplas, simples, duplas ou triplas. Então, se os compostos orgânicos são aqueles compostos formados por carbono, é óbvio que a característica de ligação deles vai ser a mesma do carbono. Ou seja, esses compostos orgânicos, eles são moleculares, fazem ligações covalentes e não possuem carga. Então, eles vão ser compostos não eletrólitos. Como a gente viu anteriormente, compostos eletrólitos são aqueles que podem conduzir corrente. Consequentemente, um não eletrólito não tem capacidade de conduzir corrente. Como consequência desse tipo de ligação química, os compostos orgânicos eles também vão apresentar baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição. Uma outra consequência também desse tipo de ligação é que eles vão ter a sua atração intermolecular baixa, exatamente porque eles não possuem essas cargas elétricas. A velocidade de reação de compostos orgânicos é lenta e geralmente vai precisar de um catalisador. A maioria dos compostos orgânicos ou é insolúvel ou é pouco solúvel em água. E isso é bem óbvio, porque a gente vai lembrar daquele princípio de solubilidade. Semelhante dissolve semelhante. Ou seja, para uma substância, para um composto ser solúvel em água, ele precisa ter a mesma polaridade que a água. A hibridização ela é uma teoria que foi proposta por Linus Pauling, onde ele diz que orbitais atômicos de um determinado átomo podem se misturar para criar um novo conjunto de orbitais. Dentro dessa definição proposta por Linus Pauling, o número de orbitais híbridos é igual ao número de orbitais atômicos que foi usado para sua construção, beleza? Então aqui a gente tem exemplos de alguns tipos de orbitais sp presentes aí no carbono, ó. Carbono aqui, ó, número atômico 6, distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p2, 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Tá aí a distribuição eletrônica do carbono. No seu estado fundamental, a gente vai ter aqui, ó. Lembra lá, cada caixinha corresponde a um orbital. Subnível S, uma caixinha. Subnível S, uma caixinha. Subnível P, 3 caixinhas. Por que subnível P tem 3 caixinhas? Lembrando,
porque cada caixinha corresponde a um orbital e cada orbital pode ter 2 elétrons. Como o máximo de elétrons para o subnível P é 6, 6 dividido por 2, 3. 1, 2, 3 caixinhas. Seguindo regra de Rand e princípio da exclusão de Pauli, a gente vai preencher os orbitais. 2 elétrons, 1, 2. 2 elétrons, 1, 2. 2 elétrons, 1, 2. Observem que aqui, ó, ficou um orbital vazio. No estado excitado, que é aquele no qual o átomo absorveu uma quantidade determinada de energia, observa que o elétron que estava aqui foi transportado para cá, ó, para esse orbital que estava vazio. Um S2, que tem um, pessoal, mas é para ser um 2, tá? Um S2, 2S1, porque agora só tem um elétron, 2P3, porque agora são 3 elétrons. Então, na hibridização sp3, a gente vai ter a fusão entre o orbital S e 3 orbitais P. Por isso que é chamada de hibridização sp3. Num carbono do tipo sp3, o carbono ele vai formar 4 ligações sigmas, com quaisquer outros átomos. Esse aqui manteve estável. Aí, ó. Aqui, que era o orbital S, ó. Tá vendo aqui, ó? S2. Ficou vazio, porque agora eu tenho um orbital sp3. Aqui, ó, que era 2p2, também ficou vazio. Aqui agora eu tenho o meu orbital híbrido. Aqui agora eu tenho o meu orbital híbrido. S, P, P, P. S, P3. 3 orbitais P e um orbital S preenchido. Na sp2 eu vou ter entre um orbital S e 2 orbitais P, por isso sp2, tá? Então tá aqui, ó. S, observa que continuou um orbital P aqui, ó. sp2. Nas ligações do tipo sp2, pessoal, o carbono ele vai formar 3 ligações sigma e uma ligação pi. Ligação sigma são aquelas ligações simples. Ligação pi, as ligações duplas. E a hibridização do tipo sp, que é a fusão entre um orbital S e um orbital P. E aí a gente vai ter a sobra de 2 orbitais P aqui, tá? Ó, sp. Toda vez que eu tiver ligações com hibridização sp3, eu terei 4 ligações simples no carbono. sp2, 2 simples e uma dupla. sp, eu posso ter uma tripla e uma simples ou 2 duplas, certo? Agora a gente vai classificar os carbonos que são presentes numa cadeia. Ele pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário. Ele vai ser primário quando ele estiver ligado apenas a um outro carbono. Pessoal, presta bem atenção. Não é o número de ligações que o carbono faz, tá? É o número de carbonos que está ligado a ele. Então, ele é primário quando só tem um carbono ligado a ele. Esse carbono aqui, ó, que tá vermelho, tem quantos carbonos ligados nele? Um só. Então, é primário. Esse aqui também é primário. Esse aqui também só tá ligado a um carbono, primário. Esse aqui tá ligado a 1, 2, 3 carbonos. Então, ele é terciário. Esse carbono aqui está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, ele é quaternário. Esse aqui está ligado a 1, 2, secundário. Esse aqui está ligado a 1, primário. Então, carbono primário é aquele carbono que está ligado a um carbono. Secundário, carbono ligado a 2 carbonos. Terciário, carbono ligado a 3 carbonos. Quaternário, carbono ligado a 4 carbonos. Tipos de ligação, que a gente falou agora há pouco quando falou da hibridização. Ligação simples, compartilhamento apenas de um par de elétrons, aqui ó, simples, 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 simples. Ligação dupla, dupla, simples, 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 simples. Ligação tripla, simples, simples. Ligação simples, ligação sigma, sigma, sigma. Cada ligação simples corresponde a uma ligação sigma. Então, aqui nós temos um carbono do tipo sp3.
Então, ó, ligação sigma, 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 sigma. E a ligação dupla, que corresponde a uma ligação π. Portanto, aqui nós temos as ligações para cada carbono, tá? Para esse carbono, 1, 2, 3 ligações sigmas e uma ligação π. 1, 2, 3 sigmas e uma π, certo? Aqui na ligação tripla nós temos ligação π, que aqui é como se fosse uma dupla, ó. Outra ligação π. Então, para cada carbono, 1, 2 π, 1, 2 sigma. 1, 2 π, 1, 2 sigma. Beleza? E aqui nós temos carbono do tipo sp, carbono do tipo sp2, carbono do tipo sp3. Vamos finalizar aqui a aula com o exercício. Observe a fórmula estrutural da aspirina mostrada abaixo. Pode-se afirmar que a aspirina contém. Então, aqui nós temos uma questão de hibridização, sp2, sp3 e sp. Então, pessoal, a gente sabe que o carbono que tem uma dupla e duas simples corresponde a 3 ligações sigmas e uma ligação π. Então, esses carbonos serão do tipo sp2. Carbono com dupla ligação é sp2. Então, ó, só são 2 carbonos com dupla ligação? Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembra que cada cantinho desse aqui, ó, é um carbono. E que aqui é um anel benzênico. Só no benzeno você já tem 6 carbonos. 7, 8. Então, você tem 8 carbonos do tipo sp2. Alternativa C. É a única que tem 8 carbonos do tipo sp2. E um sp3. O que é um carbono sp3? É um carbono que só faz ligações simples. E esse aqui é o único. Questão 2. Observe os compostos abaixo e marque a alternativa correta. Então, a gente tem aí o composto 1, que só tem ligações simples. Se esse composto só tem ligações simples, significa que ele é do tipo sp3 e tem 4 ligações sigmas. Isso no composto 1. Composto 2 é um composto que tem 2 carbonos do tipo sp2. Então, se cada carbono é do tipo sp2, significa que cada carbono vai ter 3 ligações sigmas e uma ligação π. E o composto 3, a gente tem ali o carbono do meio, ó, esse carbono aqui que faz 2 ligações duplas. 2 ligações duplas é carbono do tipo sp. E significa que são 2 sigmas e 2 π. Então, para esse carbono aqui, eu tenho 2 ligações sigmas e 2 ligações π. Para esse carbono aqui, eu tenho 3 ligações sigma e uma ligação π. Para esse carbono aqui, eu tenho 3 ligações sigmas e uma ligação π. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações sigma e 2 ligações π. Ou seja, alternativa correta, letra A. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até mais.